Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Bom dia, doutor. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que é a mutação do novo coronavírus. Os pesquisadores identificaram, você já sabe, uma nova linhagem circulando lá no Rio de Janeiro. Nós falamos sobre isso ainda há pouco. Os cientistas do Ministério da Ciência sequenciaram 180 genomas do SARS-CoV-2 e encontraram 5 mutações. A partir de agora, o grupo tenta entender se essa nova subespécie é mais agressiva e se tem maior capacidade de contaminação do que a linhagem já conhecida e que circula desde o início da pandemia. Doutor, o que significa essa sequência, só para a gente começar bem lá do começo, de 180 genomas? Luciana, funciona assim. O material genético do vírus, que é um RNA, que fica dentro da cápsula que envolve ele, faz com que ele produza substâncias e que faz também que as células do corpo humano trabalhem a seu favor, propiciando a divisão e a multiplicação do vírus. O sequenciamento genético, o entendimento do genoma, é o estudo desse material genético específico. Nesse estudo, quando se fala 180 genomas, é que 180 vírus foram estudados e sequenciados, sendo que 5 deles apresentavam alguma mudança diferente dos demais, caracterizando, então, essa nova mutação. Para saber se ele é mais agressivo, se ele tem mais transmissibilidade, é uma dessas sequências que vai dizer, doutor? Provavelmente é assim, uma mudança que faça com que a gente tenha uma realidade clínica diferente, então a gente precisaria observar o que está acontecendo com o brasileiro, principalmente com o pessoal do Rio de Janeiro, e sequenciar esses vírus nessas pessoas, para a gente entender se de fato existe um maior poder de transmissão do vírus e se especificamente essa mutação é responsável por isso. Então, assim, para responder essa pergunta, a gente precisa de alguma investigação científica um pouco mais sofisticada, um pouco mais a fundo, para que a gente tenha, então, essa informação. Doutora, nós falamos muito sobre essa mutação lá na Grã-Bretanha e agora a Pfizer e a Moderna anunciaram que vão vacinar esse grupo que já estão infectados com essa mutação. É uma preocupação para responder aquele anseio, né, aquela dúvida nossa de se a vacina funciona para essa mutação, certo? Exato. O que acaba acontecendo é que a gente está vivendo muito de perto, Luciana, do conhecimento científico sendo, então, desafiada a ciência, né, de o que fazer, né, ou como lidar com essa situação. É normal e esperado que numa situação de epidemia, de pandemia, um vírus que se multiplica de uma forma muito rápida no corpo de muitas pessoas sofra mutação. Então, até aqui, apesar do nome chamar atenção, então muitas pessoas ficam preocupadas, mutação, né? Isso é normal, isso faz parte do processo biológico. Mas a partir do momento que eu entendo que existe uma mudança, existe o medo de que essa transmissão seja maior, quem sabe, talvez, apesar de até agora não haver indício nenhum, uma gravidade maior ou alguma questão diferente do que a gente vem observado, por que não, então, ser agressivo também, já que ele mudou, e vacinar essas pessoas de uma forma prioritária? Doutor, nunca entendemos tanto sobre vacina, porque agora a mídia está falando sobre vacina e todo mundo entende um pouquinho de vacina. Inclusive, o Amaury manda aqui na nossa hashtag Correspondente Médico, ele faz a pergunta: o surgimento tão precoce de mutações do SARS-CoV-2 pode significar que esse vírus tem uma tendência à mutação maior que o H1N1, por exemplo? Você viu que está todo mundo já com uma linguagem, SARS-CoV-2, a gente já entende de tudo, doutor. A gente percebe que a gente está participando ativamente da construção do conhecimento. Na verdade é o seguinte, vamos observar a realidade dos fatos. Nunca um vírus foi tão estudado de uma forma tão rápida, essa divulgação foi passada para a população, como o SARS-CoV-2, como a questão do coronavírus. Então a gente não sabe nem dizer de fato se os outros vírus também, é lógico que não tinha essa situação pandêmica que a gente está vivendo, tinha também essa possibilidade de mutar nessa mesma velocidade. Então, apesar da existência de inúmeras mutações já detectadas ao redor do globo, isso não significa, pelo menos até agora, que exista uma variante que seja muito mais agressiva, que seja muito mais letal ou que cause algum pânico diferente do que a gente já vem observado. Na verdade, né, em termos de pânico, a gente sabe que a situação é preocupante e todos estamos atentos e preocupados em combater o coronavírus.
Vamos então agora ao nosso assunto número 2, que vamos falar sobre o recuo do Estado de São Paulo para a fase vermelha do plano de flexibilização. O governo do estado, você sabe, anunciou que apenas serviços essenciais vão funcionar nos feriados de fim de ano. Shoppings, bares, restaurantes e academias não podem funcionar nesses dias. O governo paulista informou que essa decisão foi tomada para conter o avanço da Covid-19. Segundo as autoridades, a população não está respeitando o isolamento e as medidas mais restritivas também devem funcionar como alerta para que as pessoas tenham cuidado. Doutor, são 9 meses de pandemia, 9 meses de incertezas aqui no Brasil. Como é que fica o psicológico quando temos uma informação da retomada ao nível mais extremo das restrições desse abre e fecha, vai e volta, doutor? Você imagina o seguinte, né? A gente trabalha muito com a questão da inteligência emocional, pelo menos a nossa geração e as pessoas que atualmente têm acesso a esse tipo de informação relacionado com a neurociência do comportamento. Então, se eu faço algo que não é muito agradável, visando algo melhor, eu tenho então um desafio estabelecido e uma meta para o meu cérebro trabalhar a favor. Agora, a realidade dos fatos atual é diferente. A gente sempre pensa, né? Então, ok, vamos ficar um pouco distantes, porque isso vai fazer bem, vai esperar esse tempo passar e depois a gente vai poder voltar a como a gente fazia anteriormente, né? Ao antigo normal. E a realidade dos fatos é diferente, principalmente em festas que fazem com que a gente tenha a nossa memória de estar próximo de quem a gente ama, da própria família, dos amigos e assim sucessivamente. Então, numa situação como essa, o cérebro, ele acaba reagindo com ansiedade, com insegurança, com incerteza, com um certo grau de desconforto. Então, se você estiver sentindo isso também, isso não é anormal, isso é um desafio que todos nós estamos passando nesse momento. Mas leva um tempo para a gente adaptar nossa mente e entender que, olha, voltamos para o isolamento? Leva. Geralmente, qualquer mudança de hábito, né, não existe uma regra absoluta, mas a gente sabe que depois de 3 semanas de um mesmo comportamento, o nosso cérebro tende a se acostumar e os comportamentos tendem a ficar mais fáceis de serem repetidos. Então, essa questão de abre um pouquinho, fecha um pouquinho, num intervalo de tempo muito curto, pode fazer com que a gente tenha um grau de ansiedade maior e uma dificuldade também maior de lidar com a situação. Por isso, mais uma vez, eu reforço, principalmente focando na questão da saúde mental. É esperado que a gente fique um pouco mais ansioso, um pouco mais triste, um pouco mais preocupado, um pouco mais desesperançoso. A partir do momento que a gente entende isso e a gente fala sobre isso abertamente, é quase como se fosse um divã aberto aqui, sabe, Luciana? É mais ou menos assim. A gente tem condição de, através de um processo que a gente chama na neurociência de metacognição, ou seja, eu entendo o que está acontecendo dentro da minha cabeça, eu entendo o que está acontecendo com os meus sentimentos, de lidar com a situação e pelo menos ter um desfecho menos pior. Bom, se você está passando por tudo isso, já entendeu aqui a explicação do doutor. Inclusive, doutor, a gente tem nesse fim de ano uma tendência de ficar um pouco mais triste. Não sei se isso acontece com todo mundo, mas acontece comigo às vezes no dia 30, 31, fazendo uma avaliação do ano. Essa também é uma tendência, né? É uma tendência também nostálgica, né? Da gente voltar anos atrás, onde existia a possibilidade de tudo isso ser diferente e não existia essa preocupação. Mas, por outro lado, a gente imagina o seguinte, né? Todo problema, ele traz um desafio e esse desafio é encarado pelo cérebro humano como uma forma de manifestar inteligência. Então, acaba sendo uma oportunidade da gente desenvolver outros aspectos da nossa inteligência, como, por exemplo, a inteligência existencial, que é essa capacidade que a gente tem de entender que existe uma força maior. Você pode imaginar, mesmo a pessoa que não acredita em Deus ou ateu, consegue entender que existe uma força criativa, uma força da natureza que acaba exercendo um grande domínio sobre nós. E outro aspecto da inteligência é a inteligência intrapessoal. Ou seja, Luciana, cada um de nós vai precisar parar alguns momentos durante o dia para conversar com a gente mesmo, entender quais são as nossas angústias, nossos desejos, nossas saudades, nossos amores e assim sucessivamente. E se conectar com essa força universal que é muito boa, uma fonte muito boa para nós. Vamos ao nosso próximo tema, que é a proteção contra a Covid-19. A Fiocruz lançou uma cartilha com regras para receber os convidados em casa nas festas de fim de ano. Vale lembrar que a recomendação é que os eventos não aconteçam, mas se as famílias insistirem nas comemorações, é necessário proteger todos. E nós temos aqui no telão como os itens devem ser respeitados. Vamos ver aqui, ó, usar máscara enquanto não estiver comendo e bebendo. É lógico, quando você estiver comendo e bebendo, você vai tirar a máscara, mas imediatamente após a refeição, colocar de novo, né, doutor? Optar por reuniões em locais abertos,
evitar o uso de ar-condicionado, ou seja, Isso aqui é um desafio, né? Principalmente quando a gente pega cidades e capitais como Rio de Janeiro, que é tão quente nessa época do ano e é praticamente impossível não utilizar o ar-condicionado. Impossível, exatamente. Por isso que o carioca, evitar aglomeração na rua para o carioca é bem difícil, porque o carioca vive num ambiente muito quente, então ele logo vai se direcionar à praia e vai se direcionar à rua, ou então é o ar-condicionado, não tem jeito. Evitar abraços e apertos de mão, como, doutor? Evitar abraços no Natal, como a gente vai fazer isso? Como o nosso cérebro vai reagir a isso, doutor? Luciana, a gente vai ter que conversar pelo olhar, né? Aquele olhar fraterno, aquele olhar amigo, aquele olhar amoroso. A gente não vai ter muita alternativa diferente disso. E o distanciamento social, manter o distanciamento, ou seja, tem que fazer uma reunião um pouco mais restrita para que haja um distanciamento dentro do próprio local, não é, Agora, doutor? eu vou falar um negócio para você. Eu tiro o chapéu para a Fiocruz. Sabe por quê? A gente fala muito dessas medidas e normas muito rígidas e, na prática, nós sabemos que ela não acontece. Então, por mais que a gente fale, pessoal, é importante manter o distanciamento. É muito difícil você deixar cada pessoa dentro da sua casa mesmo e não ter contato em datas tão importantes do ponto de vista emocional. Então, pelo menos as pessoas sabendo qual que é o grau de desafio que você pode ter para reduzir o risco é extremamente importante. Você imagina, a gente está falando aqui de ar-condicionado, optar por reunião em lugar aberto. Então, isso faz com que todo mundo esteja em casa, pense mais ou menos como vai fazer para encontrar aquelas poucas pessoas que são extremamente relevantes e que, infelizmente, não vai dar para deixar de passar em branco. Doutor, durante o fim de semana eu falava sobre essa cartilha aqui no plantão e alguém lá na hashtag mandou: hipócrita, isso não vai acontecer. Mas a nossa obrigação é falar que é necessário, essas medidas são necessárias, né? E se a coisa diferente do ideal vem acontecer, e que provavelmente vem acontecer, que siga essas recomendações de uma forma muito consciente, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito sábia. Muito obrigada, doutor. Vamos passar então para o nosso próximo tema, que é a combinação de vacinas. A farmacêutica AstraZeneca e o Instituto Gamaleya, responsável pela Sputnik, anunciaram o início de uma parceria. A ideia das duas instituições é testar a combinação dos dois imunizantes. Segundo os pesquisadores, o uso das duas vacinas juntas vai resultar em uma maior eficácia contra a Covid-19. Doutor, como funciona a combinação de vacinas e como funciona cada uma delas? Luciana, cada vacina, cada uma delas que existe no mercado atualmente, que estão sendo estudadas ou até mesmo liberadas, tem uma determinada técnica que foi utilizada para o seu desenvolvimento. Essas duas, em especial, elas utilizam um vetor, que é um vírus que não causa o coronavírus, que não causa a Covid-19, mas que dentro dele ele carrega parte do material genético do coronavírus, que também não é capaz de provocar doença, mas é capaz de sinalizar e provocar o sistema imunológico humano a produzir anticorpos. Então, acaba sendo essa estratégia que é utilizada. Com 2 doses cada uma delas, faz com que o corpo tenha a chance e a oportunidade de ter contato mais de uma vez, com esse material genético do coronavírus e produzir, então, os anticorpos. A diferença entre elas é que a primeira utiliza o mesmo adenovírus e a Sputnik utiliza adenovírus diferentes. Então, a sugestão e a ideia, e a gente acha bastante interessante a partir do momento que a gente percebe que a própria indústria e os países estão quebrando barreiras em prol de algo muito mais relevante, que é o controle da pandemia, e sugerindo, inclusive, estudos casados e estudos que sejam complementares no intuito de aumentar e potencializar o poder de cada um desses imunizantes. Agora, então, nós esperamos, diante disso, podemos esperar combinação de outros imunizantes. Mas não dá para misturar laranja com banana, né? Eles têm que ter o mesmo princípio. Exato. A gente pode imaginar o seguinte: o produto final de qualquer vacina é produzir um sistema imunológico mais forte, sem que a pessoa tenha que ter passado pela situação da doença para ter esses anticorpos funcionando dentro do corpo. Agora, quando a gente combina técnicas diferentes, você até pode propor vacinas diferentes em 2 momentos diferentes para aumentar o poder do sistema imunológico. Mas não daria para, por exemplo, você pegar uma vacina que tem um determinado princípio, como, por exemplo, a Coronavac, e depois mistura logo na sequência, em vez de repetir a dose dela, a dose de uma outra, como, por exemplo, a da Sputnik. Aqui a gente mostra a da AstraZeneca, 2 doses com adenovírus iguais. Então, em cada dose você recebe um imunizante, que na verdade não vai provocar doença, mas dentro dele existe um pedacinho do material genético do coronavírus e depois a segunda dose também, e a Sputnik com adenovírus diferentes, sendo que o material genético é do coronavírus por dentro, não capaz de provocar a doença, mas capaz de estimular o sistema imunológico.
Muito obrigada, doutor. Vamos passar então para o nosso próximo tema, que é a importância dos exemplos públicos quando o assunto é vacinação. O imunologista Anthony Fauci, membro da Força Tarefa da Casa Branca de Combate à Pandemia, ficou conhecido bastante, né, no início da pandemia nos Estados Unidos, defendeu bastante ali, estava na frente lá da defesa das medidas de restrição da pandemia nos Estados Unidos. Ele recebeu, ao lado de outros funcionários do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, a vacina. As imagens foram transmitidas ao vivo e Fauci fez um apelo para os americanos seguirem o seu exemplo. O presidente eleito, Joe Biden, também recebeu a primeira dose do imunizante produzido pela Pfizer. Ele faz parte do grupo prioritário por conta da idade, aos 78 anos. Joe Biden, que é democrata, anunciou que quis tomar a vacina em público para dar exemplo aos cidadãos americanos. Doutor, a importância dessa atitude de figura pública, como o cérebro reage a essa figura que está lá à frente tomando a vacina? Você imagina o seguinte, Luciano, existe um negócio chamado neuromarketing, e não é à toa que isso existe, que é o poder da propaganda, que é o poder da publicidade. Então, quando uma pessoa pública, conhecida, renomada, ela tem um determinado comportamento, no caso, por exemplo, se submete à aplicação de determinado produto, ela provoca no cérebro de quem está assistindo àquela ação o que a gente chama de ativação dos neurônios em espelho. A pessoa se imagina fazendo aquela situação. Isso nem precisaria ser uma pessoa muito conhecida, não. Mas quando você pega alguém que tem uma relevância emocional, uma relevância de memória e até mesmo de respeito, faz com que você tenha vontade e você se veja naquela situação. Então, como a gente está falando de saúde pública, não só de fazer bem para a própria pessoa quando faz o processo de vacinação, para aumentar a sua resposta imunológica, mas para a gente bloquear esse processo que vem acontecendo da transmissão do vírus, é algo extremamente importante, é um recurso natural que o nosso cérebro tem, que o comportamento humano desenvolve e aqui totalmente voltado para o bem. Foi assim também com o Ian McKellen, o ator, né, que é o Gandalf, que também foi um dos primeiros a se vacinar, dando exemplo aí para a faixa etária dele, que também é importante, né, doutor? Exato, mostrando que existem recomendações, mas existe uma preocupação muito grande que todas as pessoas possam ter o seu sistema imunológico fortalecido para a gente combater juntos essa pandemia. Muito obrigada, então, doutor, a gente pela participação aqui, doutor Fernando Gomes. Este foi mais um quadro Correspondente Médico.